Olá, amigos e amigas do site Processamento Digital. Se você não me conhece, meu nome é Jorge Santos e sou responsável por esse site. Eu trabalho com geotecnologias há pelo menos 10 anos e tenho o site Processamento Digital há 5 anos. 5 anos dedicando parte do nosso tempo para discutir alguns temas relacionados à geotecnologia, sensoriamento remoto. E com certeza isso tem sido de apoio de muitas pessoas. Você pode acessar www.processamentodigital.com.br. Aqui eu tenho vários temas, vários aplicativos SIGs. Você pode entrar em contato com a página do Processamento Digital no Facebook, que também eu ando divulgando algumas dicas lá. No Facebook você pode entrar em contato também. E temos também a organização do nosso material. A gente coloca aqui no índice de tutoriais. Alguns tutoriais não estão muito atualizados, mas farei a lista na primeira oportunidade. Se você quer saber alguma coisa sobre o QuantoGIS ou QGIS ou ArcGIS, os tutoriais estão cadastrados nessa lista. E tem outros temas interessantes aqui, como Landsat 8, satélites. E esse é o site Processamento Digital, é a parte do meu trabalho. Bom, na última oportunidade nós falamos sobre sistemas de referência de coordenadas aplicadas ao SIG QGIS 2.0. E agora eu vou fazer um vídeo para tentar resumir aquele texto e deixar para vocês questionarem e avaliarem. Esse aqui é o Sistema de Informações Geográficas, é um SIG QGIS versão 2.4. Ele é um aplicativo para análises espaciais, construção de mapas, enfim. Se você tem uma demanda que você pode tentar encontrar uma solução com base em geoprocessamento, você tem que utilizar a ferramenta QGIS para realizar cálculos, realizar análise. E a nossa demanda dessa semana é sobre sistemas de referência de coordenadas. Resumindo aquele texto. Se nós vamos trabalhar num SIG, nós vamos trabalhar com informação espacial. Isso quer dizer o quê? Que uma dada informação, ela está associada com o espaço geográfico. É o lugar onde a gente vive, onde nós construímos nossas relações. Em suma, o espaço geográfico é isso aí, a natureza, o meio ambiente, as pessoas, os fluxos. Então, se a análise é do geoprocessamento, ela está associada ao espaço. E se está associada ao espaço, a melhor forma de você conseguir prender ou conseguir referenciar essa informação do espaço é utilizar as coordenadas. E as coordenadas é uma particularidade de um complexo maior, é um sistema de coordenadas. Então, se você se propõe a trabalhar com o aplicativo SIG, uma aplicação de geoprocessamento SIG, você precisa de efetivamente conhecer as noções mínimas de cartografia, que são fundamentais. Você tem aí materiais à disposição na internet. E também precisa conhecer os sistemas de referência de coordenadas. Está aqui o meu SIG aberto, eu quero fazer uma atividade qualquer. A minha metodologia de trabalho é a seguinte: eu não construo nada em cima do mapa vazio. Eu tomo como referência dados que são produzidos por instituições formais da cartografia do Brasil. Pode ser dados locais, estaduais, enfim. E esses dados que eu uso eu chamo de bases. Tem a base de referência aqui, que são duas camadas do tipo polígono, vetoriais, que representam um estado e município da federação, e tem uma outra grade que representa uma folha articulada que dá uma ajuda para a gente na hora de transformar um sistema de referência. Por que trabalhar com o sistema de coordenadas primeiro? Mas primeiro você tem que ver a geometria? Não. Porque qualquer atividade que você vai fazer no SIG, no sistema de informação geográfica, você tem que referenciar essa informação. Ela não pode estar ao vento, ela precisa estar referenciada. É algo sistematizado, é algo complexo. Então, a nossa primeira atitude, verificar o sistema de referência dos dados. Como eu não tenho nenhum dado, não produzi nenhum dado cartográfico, eu vou utilizar um dado de referência. O dado de referência que a gente costuma dizer são as bases de referência de estados, município, hidrografia, enfim. E tem aqui o QGIS. Tem uns painéis aqui que
no geral, você pode desligar. Se é a primeira vez que você instalou o QGIS, veio com esse painel, buscador, você pode fechar esse painel. E o painel captura de coordenadas você pode fechar. O painel camadas é o principal painel, além do painel que você está visualizando os dados, que é esse painel maior aqui, que é a sua área de trabalho. E o painel camadas são os principais aqui da sua tela inicial do QGIS. Para visualizar ou ocultar um painel, você clica em exibir painéis, caminho mais curto, por exemplo. Painéis. Caminho mais curto. Então, se eu quiser definir uma rota, um início e um fim numa base de logradouros, de um arruamento, eu tenho aqui o caminho mais curto. É um painel que me ajuda. Então, posso fechar aqui o caminho mais curto, se eu precisar instalar no menu exibir painéis. Então, eu vou adicionar aqui uma camada vetorial. Ou eu clico no menu camada, adicionar a camada vetorial, ou eu clico nesse ícone que parece um V, que é um desenho de uma linha sobre os pontos. Adicionar camada vetorial. São duas fontes de dados que você trabalha no SIG. Fonte de dados vetoriais ou fonte de dados raster. São estruturas diferentes. Mas cada estrutura pode ser utilizada como uma representação de um tema. Eu vou aqui adicionar uma camada vetorial, buscar, e automaticamente você tem que trocar a codificação, talvez esteja como UTF-8. Mas UTF-8 é uma codificação de caracteres que é muito utilizada no sistema Unix. Mas se você está no Windows, esse QGIS aqui está no Windows 8, você troca a codificação para System, para todos os projetos. O Sistema Windows. O que é essa codificação? São as letras, acentuação, caracteres especiais que ficam gravados na sua base de dados. Então, se os caracteres especiais estiverem diferentes, estiverem truncados, é porque a codificação correta ela não foi definida. Então, você pode definir a codificação System, clicar aqui em buscar agora e apontar para a pasta onde estão as bases. Eu deixei disponível no texto lá do site, base cart, onde eu gravo algumas bases cartográficas. Então tem aqui vetor do milhão, limite UF, por exemplo. Posso clicar aqui em abrir. Aqui eu estou vendo somente o formato SHP que pertence ao arquivo Shape Easily. É uma estrutura de dados do tipo vetor, a estrutura mais comum. Então, se o seu tiver marcado como todos os arquivos, você troca para arquivo Shape Easily. Vai aparecer somente o shape. Tem aqui um shape e outro shape. Clique em abrir, depois novamente clique em abrir. Então o QGIS vai desenhar no seu mapa uma base de referência. Por que começar pela base de referência? Por causa da localização. E por causa também que se é um dado confiável, um dado formal, um dado homologado, você não vai ter dúvidas se o seu dado realmente está referenciado no lugar correto. Porque a base de referência dá esse insumo. O QGIS também trabalha, não sei se você percebeu, como um sistema de camadas. Aqui no painel camadas, eles são camadas sobrepostas. Se você tiver vários temas, um tema vai se sobrepondo a outro. Então, se um determinado tema, se você não consegue visualizar uma determinada camada, basta você arrastar a camada para baixo ou para cima, depende da situação. Então, painel, sistema de camadas aí é algo que você tem que visualizar. O que é essa base de referência? Eu vou desligar aqui o vetor do milhão, vou ficar somente com as unidades da federação, são os estados. Então, se você está trabalhando no Piauí, o seu dado, o dado que você se propôs a construir no sistema, tem que cair exatamente aqui, sob a delimitação do Piauí. Se dá um zoom aqui com essa ferramenta, aproximar, você desenha um retângulo e ele vai aproximando. Sempre desenhando um retângulo. Então, se a sua localidade é o estado do Piauí, automaticamente toda a informação que você está trabalhando tem que cair dentro desta delimitação aqui. Se cai fora, é porque o seu dado ele está incorreto. Então, por isso que a gente usa a base. A base é a referência para você realizar o seu trabalho. Bom, se você estiver em outra unidade da federação qualquer, vale a mesma regra. Então, tem uma base. E agora, sobre o sistema de referência de coordenadas, que é o tema desse vídeo. Sistema de referência de coordenadas
você tem dois grandes domínios de sistema de coordenadas. Ou você trabalha no sistema geográfico de coordenadas, ou você trabalha no sistema plano. São dois domínios do sistema de coordenadas. Então, esse sistema de referência você tem que definir para conseguir trabalhar no SIG corretamente. Você tem que definir. Exemplo, eu tenho aqui a camada dos dados, meus dados vetoriais. Vamos supor que eu queira destacar o estado de Sergipe da minha base. Eu preciso primeiro selecionar. É um princípio da informática. Isso é um princípio da informática. Na informática, qualquer ação que você vai fazer num documento, você tem que informar para o software o que efetivamente você quer fazer. Se você tem um título lá no seu Word e se você quiser centralizar a palavra no Microsoft Word ou LibreOffice, primeiro você faz uma seleção no texto, depois você clica no ícone apropriado que faz centralizar. Serve para negrito, itálico também. Então, o princípio de software é o quê? Quero fazer uma ação em Sergipe, eu tenho que selecionar o estado de Sergipe. Então tem aqui as ferramentas de seleção. Ele está em exibir, barra de ferramentas, eu acho que é atributos, se não me engano. Vou fazê-lo aparecer. Exibir, barra de ferramentas, atributos. Então, quando eu arrasto para fora aqui, essa é a barra de seleção. Então, eu uso a ferramenta, tem uma lista aqui do lado, ó, ferramenta de seleção de feições através de um retângulo. Eu posso selecionar mais de uma na base. Eu desenhei um retângulo, selecionei mais de uma. Então, eu uso mais essa, ferramenta de seleção de retângulo. Então, se eu posso clicar fora, eu posso desmarcar. Se algo estiver selecionado, eu clico fora, ele vai limpar a seleção, ou se estiver selecionado, eu clico nessa ferramenta do lado. Desfazer seleção de feições em todas as camadas. Ele vai limpar a marca da seleção. Então, selecionei o estado do Sergipe. Aqui, Sergipe selecionado. Agora eu quero destacar Sergipe dessa camada dos limites das unidades da federação. Eu clico com o botão direito aqui na camada. Um princípio interessante que eu esqueci de falar é que quando você se propõe a fazer uma seleção, primeiro você tem que marcar no painel camada. Por exemplo, se eu quiser selecionar Sergipe, mas se aqui eu tiver marcado vetor 1 milhão, não acontece nada com a ferramenta de seleção. Primeiro, então, os QGIS ele é sistematizado dessa forma. Primeiro você clica na camada do seu interesse no painel camadas, depois você clica na feição. Aí você consegue selecionar. Se tivesse marcado em outra camada, a seleção não ia acontecer. Então, no painel camadas, continuando aqui, Sergipe já está selecionado. Eu clico com o botão direito sobre a camada e seleciono a opção salvar como no QGIS 2.4. Em outra versão do QGIS, em versões inferiores, nesta época que esse vídeo foi gravado foi a versão 2.4, você vai encontrar uma opção salvar seleção como. Esse aqui não é assim, esse é o QGIS 2.4. Então, somente salvar como. Verifica se a codificação dos caracteres está marcada como System se você estiver no Windows. Se você estiver no sistema Unix, como Linux e outros, você tem que usar o TF8 mesmo. Então, codificação System, ok. Eu marco essa opção em seguida, ó, salvar somente feições selecionadas. Isso se diferencia da versão anterior do SIG QGIS, que tinha uma opção salvar como. Aqui eu marco salvar somente feições selecionadas. Depois, tem uma outra opção interessante para marcar, adicionar o arquivo salvo ao mapa. Eu marco essas duas opções, depois eu clico aqui em salvar como. Por enquanto não vou mexer no sistema de referência. Salvar como, selecionar a pasta que está em base K e vou salvar como Sergipe. Salvar. O formato é importante, formato, arquivo, shape, EXE. Tem outros formatos de dados, mas a gente sempre usa arquivo, shape. Clique em OK. Automaticamente, o que o QGIS vai fazer para você? Ele vai adicionar uma nova camada Sergipe ao mapa. Então, se eu desligar todas as camadas, agora eu tenho somente o estado do Sergipe. Em relação ao sistema de referência de coordenadas, por enquanto você só trabalhou na base. Ótimo. Sergipe. Qual é o sistema de referência de coordenadas da camada de Sergipe? Olha, essa feição de Sergipe
se originou a partir da base dos estados do Brasil. Logo, a base do Brasil está no sistema e Sergipe herdou o mesmo sistema de referência de coordenadas da camada limite UF. Então, para eu consultar um sistema de referência de uma camada vetorial, eu tenho que seguir o seguinte passo. Eu clico com o botão direito no painel camadas sobre a camada do meu interesse e acesso às propriedades. Nas propriedades, eu clico no primeiro item aqui à esquerda, geral. Essa categoria ou esse item geral, ele me dá o sistema de referência de coordenadas. Ó. Sergipe está no código EPSG 4674, sigla 2000. Significa que Sergipe pertence ao sistema de coordenadas geográficas e o datum ou modelo da Terra, sigla 2000. Então, todo sistema de referência de coordenadas precisa associar o modelo da Terra, um datum. Então tá aqui, tá, fechei. Agora vou abrir o texto que se refere a esse tema. Esse aqui é o texto. Está lá no meu site, no site Processamento Digital, o tema Sistema de Referência de Coordenadas. Então tem aqui no texto dois sistemas de referência de coordenadas geográficas. Você seleciona o sistema e automaticamente associa o modelo da Terra. Por que geográfico sigla 2000? Porque a gente está trabalhando com a base aqui, limite UF, na dimensão do país. Então, nesse caso, a base precisa ser referenciada no sistema de referências geográfico. Então, esse é o sistema original desse dado. Mas Sergipe, se eu quisesse fazer uma outra aplicação com Sergipe, eu teria que trocar a referência espacial de Sergipe do sistema geográfico para o sistema plano, não outro sistema. Mas, por exemplo, qual é a aplicação desse sistema geográfico? Vou dar um exemplo bem básico. A construção de mapas. Eu tenho aqui minhas camadas, tenho Sergipe, tenho os estados. Se eu quisesse fazer um mapa de Sergipe, eu teria que entrar no novo compositor de impressão, que está aqui no painel principal, dizer o nome dele qualquer, eu vou botar aqui Sergipe, e sem muita demora eu vou desenhar um mapa aqui para você. Está aqui o compositor de impressão, é onde o local do QGIS, onde nós construímos o mapa. Tenho aqui essa opção ver tudo e eu vejo a folha. Depois eu tenho essa opção aqui. Esse painel pode estar aqui à sua esquerda. Você pode deslocar para cima também, não tem problema. Eu posso utilizar essa ferramenta aqui, desenhar, adicionar mapa e desenhar um retângulo. Eu vou desenhar aquilo que está lá na tela do QGIS. Eu começo a fazer o meu mapa. Então, qual é a aplicação do sistema de referência? Um exemplo é a grade de coordenadas. Se eu estou aqui com essa opção selecionada, eu tenho a escala. A escala aqui, no caso, está 2.500.000. Vou arredondar 2.500.000. Então, essa é a escala do papel. Papel do tamanho A4. Está aqui dizendo A4 é o tamanho do papel. Em propriedades do item, eu tenho lá a grade. Mostrar a grade, quero mostrar a grade e construir um intervalo para a grade. Para a escala de 2.500, eu posso tentar um intervalo no sistema geográfico de 20, quem sabe? Vou colocar 20 em todos os campos. Não consigo ver mais ainda a grade, vou colocar 10. Você vê que... Qual é a nossa dificuldade aqui? Entender por que a grade não aparece corretamente. Por causa da escala do dado. Na escala 2.500, se você colocar um intervalo de 10 em 10 graus, você não consegue ver a grade mais bem arrumada, mais apresentada. E se você colocar de 1 em 1 grau, aí você consegue ter a noção da grade. Ó, essa é a grade de coordenadas. Estamos trabalhando no sistema geográfico, então as coordenadas são graus. Então você atribuiu o grau para ver as coordenadas. Então eu desenhei os intervalos e agora eu vou desenhar as coordenadas. Vou botar o formato grau, minuto, segundo. E aqui na esquerda e na direita não pode ficar na posição horizontal, tem que ser vertical. Então você troca para vertical na esquerda
e toca para vertical na direita. Isso é o mapa. Basicamente, em pouco tempo a gente construiu um mapa aqui. Então, como você pode visualizar, se você quiser um mapa com a grade representada no sistema geográfico, você precisa usar o sistema geográfico de coordenadas. Se você quiser a plana, é um outro procedimento. Então, eu vou aqui salvar. Vou fechar esse compositor de pressão, não vou salvar nada. Esse é o sistema geográfico de coordenadas. Então, a aplicação da grade do layout é de acordo com o sistema. Se fosse o sistema plano, então eu preciso de mais parâmetros. Como eu mostrei aqui no documento, temos dois documentos. Temos dois sistemas, melhor dizendo. Geográfico e plano. Então, na primeira parte do geográfico é só definir o datum, você fica tranquilo. Na outra não, você tem que definir fuso, você tem que saber o hemisfério correto, você tem que saber mais informações. Há uma diferença entre o sistema geográfico e o sistema plano, está aqui no documento, você pode estar acompanhando. Nos dois, você tem que definir o modelo da Terra. Então, no sistema plano, dependendo da localidade, você vai escolher ou vai pré-definir o datum, que é o modelo da Terra. O modelo da Terra para essa situação aqui é o CIRGAS 2000, o modelo da Terra padrão do Brasil. Logo, se eu quiser projetar Sergipe no sistema plano, preciso saber qual o sistema plano que eu tenho que utilizar. No Brasil, qual é o oficial? É o sistema plano UTM, a projeção UTM. Então, na projeção UTM aqui, para Sergipe, eu tenho a grade vetor 1 milhão, que te dá uma dica. Quando eu ligo a grade vetor 1 milhão, vou limpar essa seleção aqui. Sergipe, cada coluna nessa grade vetor 1 milhão mostra um fuso. Já te informa o fuso. Se você baixar, se você tiver acesso à grade, ela está aqui no documento, ele começa a falar sobre o tutorial. Ó, acesse base kart, é um link para você baixar essa base que eu estou visualizando. Ela já vem prontinha assim, com a simbologia, com os textos. Então, Sergipe, nesta coluna aqui, pode reparar que é a coluna 24. SB, SD, são as folhas dessa grade vetor 1 milhão. Mas que serve como referência também para os fusos. Então, as folhas 26 correspondem ao fuso 26, as 25 ao fuso 25, as 24 ao fuso 24. Então, seu dado está enquadrado em qual fuso? Ah, meu dado pode pegar mais de um fuso. Exemplo aqui, o estado de Minas Gerais. Se eu fosse enquadrar um determinado dado no estado de Minas Gerais, eu tenho que definir o fuso. Essa é a desvantagem do sistema plano para o sistema geográfico. Minas Gerais é cortado por 3 fusos, por exemplo, fuso 22, fuso 23, fuso 24. Sergipe é um pouco mais afortunado. Sergipe, no sistema plano UTM, ele está projetado no único fuso, que é o fuso 24. Então, já tem uma informação que eu vou associar ao meu modelo da Terra. Tem um sistema plano, eu tenho também o datum, que é CIRGAS 2000, e tenho agora o fuso, que é 24. Como estamos abaixo da linha do Equador, hemisfério sul, temos o S também do hemisfério. Então, conseguimos fechar a referência para Sergipe no sistema plano, UTM. E como vamos definir a projeção para o UTM? Nós clicamos em Projeto, Propriedades do Projeto, e vamos aqui em SRC, que significa Sistema de Referência de Coordenadas. SRC eu marco a opção habilitar a transformação on the fly e tem que definir a correção, a projeção plana que corresponde à localidade de Sergipe no sistema UTM, que é CIRGAS 2000 UTM Zone 22S. Como eu descubro isso? Lá no documento você tem na tabela 5, aqui a tabela 5, tabela 6, todos os sistemas de referência. Eu quero trabalhar no sistema de referência, de coordenadas planas, projeção UTM, datum CIRGAS 2000. Opa, é esse conjunto aqui que eu tenho que verificar. E lá, como mostra, está no 24, Sergipe aqui está no 24, fuso 24, você vai selecionando a lista, esse código é PSG aqui, CIRGAS 2000 UTM 24S, ou código EPSG 31984.
Então, basta você acessar o seu SIG, feliz da vida, você digita aqui 31984. Ele vai mostrar para você o sistema projetado de coordenadas, ou sistema plano, são sinônimos, projeção TM e o datum SIG 2000 Fuso 24S. Essa aqui, quando eu clico em OK, eu vou automaticamente fazer um ajuste, que é o chamado on the fly. Ele tenta ajustar no mesmo projeto dados dos diferentes sistemas. Eu tenho agora o projeto do QGIS, que associou o sistema plano UTM, e tenho as camadas que estão no sistema geográfico de coordenadas. Eu tenho duas situações diferentes. O projeto foi ajustado para o sistema plano e a camada está ajustada no sistema geográfico. Então, as coordenadas do sistema plano UTM, datum SIG 2000 Fuso 24S, mostram aqui agora coordenadas planas. Ok. E agora eu quero trocar a projeção do Sergipe de geográfico para UTM, para plano UTM. Então tem aqui Sergipe. Faço o mesmo esquema, botão direito sobre a camada do Sergipe, salvar como. Então aqui eu tenho as mesmas opções, adicionar arquivo salvo no mapa, enfim. Só que dessa vez não vou adicionar o arquivo salvo ao mapa. Não vou fazer isso. Eu vou clicar aqui em buscar e vou gravar uma nova camada. Sergipe _ UTM 24S. Uma questão sempre importante para quem trabalha com geoprocessamento é uma questão associada à própria utilização do sistema Windows. Quando você trabalha no sistema Windows, é bom que você evite criar camadas com acentuação, caracteres especiais, espaço. Todo esse tipo de coisa atrapalha as análises espaciais que é feito no sistema. Então você não crie pastas, base _ cart, não crie pastas com espaço. Nunca mais na vida você tem que criar pasta com espaço, porque não existe. Então você coloca um underline e fica tudo certo. Sergipe UTM 24S, clique em salvar. E agora sim eu posso trocar o sistema de referência da camada criada. Eu vou clicar aqui em buscar e vou digitar novamente o código. Qual é o código? 31984. Eu quero que esta camada exportada seja gravada no sistema 31984. Então, corresponde a SIG 2000 UTM Zone 24S. Clique em OK, ele vai aparecer aqui. Então, a nova camada Sergipe UTM 24S será gravada no sistema de referência SIG 2000 UTM Zone 24S. Isso é uma reprojeção. Isso é o nome do processo, reprojeção de arquivo shapefile. Original shapefile, sistema geográfico, shapefile reprojetado para o sistema plano. Então, como é que eu faço uma reprojeção de um dado do sistema geográfico UTM, do sistema UTM para geográfico? Eu vou lá e sigo esse procedimento. Botão direito na camada, seleciono o sistema, seleciono um novo local para o arquivo e clique em OK. Ele vai avisar que a camada foi criada com sucesso. Então, por que a gente não adicionou ao mapa? Porque neste caso, eu não quero mais trabalhar no sistema geográfico. Agora passei para o sistema plano. Então vou começar um novo documento em branco sem salvar nenhuma modificação. Clico aqui em novo, descartar, porque eu não quero salvar nada. A base está sempre lá sempre na pasta. E adiciono agora a camada Sergipe UTM Zone 24S. Aqui. E agora, esta camada está projetada no sistema plano UTM e aqui mostra direto as coordenadas. Então eu posso consultar as propriedades da camada e lá em cima, em geral, eu vou ver que a camada está no sistema de referência SIG 2000 UTM Zone 24S ou código EPSG 31984. Isso foi a reprojeção. Se eu adicionar o outro Sergipe que eu salvei aqui, por exemplo, Sergipe normal, eu adicionei ele ao mapa, ele cai, a camada cai em cima da outra, você vê pela cor. Se eu consultar as propriedades desta camada, Sergipe normal, ele mostra o que para você? EPSG 4674, o Sistema de Coordenadas Geográficas, datum SIG 2000. É isso. Então,
Cada camada está no seu sistema. Agora, se eu fosse criar um mapa, vou remover o Sergipe antigo. Se eu fosse criar um mapa aqui no compositor de impressão, vou criar aqui um novo nome, vou desenhar o mapa, vou ajustar aqui a minha visualização de Sergipe, vou verificar a escala 1 para 2 milhões, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Tá aí. Se eu quisesse 1,5 milhão, poderia ser também. Vamos lá, mostrar a grade. E agora vamos visualizar. Agora não é o valor 1, porque eu estou trabalhando no sistema plano. O que vai acontecer? Eu preciso definir as coordenadas planas. Eu vou botar um intervalo de quê? De 10 mil? 10 mil. Vai aparecer a linha? Vai. Muitas linhas. Ah, é muito? 5 mil. Você visualiza pela quantidade de linhas. Se você tiver... Cada vez que você diminui aqui o valor, você vê que vai aumentando muitas linhas no seu mapa. Então é desnecessário. Vamos colocar, em vez de ser 5 mil, 50 mil. Muitas linhas. Já ficou um tamanho considerado. Então o intervalo de cada coordenada no gráfico vai ser de 50 e 50 mil. Na escala, qual foi a escala que nós definimos? 1.500.000. É a escala da folha, no tamanho A4. Então, no sistema plano, eu posso chutar um valor plano, e não em graus. Já estou em outro sistema. Vamos lá, 50 mil para todos os cantos. 50 mil, 50 mil. E agora eu vou desenhar as coordenadas. Desenhar coordenadas. Ajusto o esquerdo e o direito. E assim criei meu mapa no sistema plano. Você pode perceber que esse processo foi sistematizado. Por quê? Porque primeiro eu defini a camada do Sergipe no sistema plano. Depois eu criei um novo projeto e depois eu adicionei essa camada. Automaticamente o projeto vai associar o sistema de referência da primeira camada que você adicionou ao mapa. Então, Sergipe não está mais trabalhando no sistema geográfico. Você pode perceber pelo formato das coordenadas. Tem uma precisão aqui, você pode desligar. Precisão da coordenada 0. Ótimo. Então, você pode perceber que o estado do Sergipe, vou atualizar aqui o mapa, está projetado no sistema plano. Olha o formato das coordenadas. Ah, por que não aparece a grade? Porque você não conhece o sistema, não conhecia, melhor dizendo, a questão do sistema de referência, que é o primeiro que define. Primeiro você tem que definir, depois você cria um novo projeto e pode dar prosseguimento nas suas análises no sistema plano. Então, esse aqui é o meu mapa no sistema plano. Você pode perceber pela grade de coordenadas. Um intervalo de 50 e 50 mil. Na escala 1 para 1.500.000, que se adaptou bem ao tamanho A4 de papel. Se fosse outro tamanho de papel, A1, por exemplo, seria outra escala. Então, essa escala que a gente define aqui no mapa é a escala do papel. Sempre do papel. Ah, tem um papel. Então, primeiro você escolhe o papel, depois você define a escala. Por que 1.500.000? Por que você achou esse número? Porque é o que eu consigo visualizar aqui. Se eu quisesse mais próximo disso aqui, eu poderia botar 1 milhão. Vê se 1 milhão vai ficar bom. Vai extrapolar, vou perder informação. Por isso que 1.500.000. Ah, e se eu quisesse colocar 1.350.000? Poderia ser também. Poderia ser 1.350.000. Não tem problema. Não tem nenhum problema em relação a isso. Vou botar aqui uma moldurazinha. Moldura. Que é a linha mais grossa. E vou gerar aqui um PDF meramente de teste. Agora você entende por que as pessoas têm dificuldade em montar um mapa só para representar o estado do Sergipe. Você tem que conhecer a questão do sistema de referência. Se você não tiver conhecimento sobre qual sistema as camadas estão, qual é o sistema que tem que ser definido,
Se você não tem esse tipo de cuidado, o que ocorre é que você não vai saber fazer seu mapa corretamente. Seu mapa vai ficar errado. Então, você pode estar entrando em contato comigo para tirar eventuais dúvidas sobre o sistema de referência de coordenadas. Aqui, seu mapa perfeitamente criado no sistema plano, porque Sergipe está enquadrado, como nós vimos aqui na base, por exemplo, vetor 1 milhão, apenas no fuso 24. Se fosse outro estado da federação, você teria problemas para trabalhar com o sistema UTM, porque por causa da diferença de fusos. Então, qual fuso que a camada vai ficar? Como se eu quisesse enquadrar o domínio inteiro do estado de Minas Gerais. Minas Gerais está em 3 fusos, então você está em apuros no sistema UTM. Você pode utilizar um outro sistema, uma outra projeção que não é a projeção UTM. Exemplo, a projeção cônica. Eu deixei aqui na tabela. Se eu quisesse reprojetar o estado inteiro no sistema plano, você poderia utilizar o sistema de coordenadas planas, projeção cônica conforme de Lambert, ou o código EPSG 102015. Para você reprojetar a dimensão toda, é um outro tipo de projeção, não é mais UTM, é uma projeção cônica conforme de Lambert. É um sistema de referência auxiliar que você pode estar utilizando no projeto para representar. Eu quero que Minas Gerais inteira apareça aquela grade lá, naquele formato que você mostrou. Minas Gerais é cortada por 3 fusos, não pode ser a projeção UTM. Tem que ser outro tipo de projeção, outro tipo de representação de dados. E aí, você tem que apelar para o sistema quântico. Mas lá nas referências do mapa, você tem que informar para a pessoa que vai ler o seu mapa, sistema de coordenadas planas, projeção cônica conforme de Lambert. Você tem que informar, porque para que a pessoa consiga de repente aproveitar o seu mapa no sistema correto. Então, essas são algumas noções de sistema de referência. Primeiro você escolhe o sistema, depois... O assunto é muito amplo, eu estou tentando resumir aqui o máximo que eu posso. Com pouco, sou geógrafo, não sou engenheiro cartógrafo. Com o pouco conhecimento que eu tenho, você pode apontar eventuais questionamentos nas minhas observações. Acho que ninguém está acima de ser criticado. Eu prefiro ser criticado, assim eu me aperfeiçoo a cada dia. E se você tiver alguma dúvida em respeito ao... Como eu escolho a grade? Você viu aqui que... Qual o formato da grade que você quer? Em grau, minuto, segundo ou plana? Eu quero plana. Então você tem que reprojetar seus dados. Mas pega mais de um fuso a minha área e você vai ter problema. Então, o trabalho de geoprocessamento é um trabalho complexo. Não vou mentir para você. Nada é fácil nisso aqui. Para isso, precisamos organizar o projeto. Quem deu o projeto para você? Mandaram eu fazer esse mapa. Eu quero representar somente Sergipe. Use o sistema geográfico. O sistema geográfico você não vai ter nenhum problema com diferença de fusos. A minha área precisa, é uma demanda dentro do estado de Sergipe. Então você pode, no caso de Sergipe, mas eu tenho um município dentro lá do estado, lá do Rio Grande do Sul, que pega 2 fusos. Qual o fuso que eu escolho? É uma questão que você tem que discutir com o seu gerente de projeto, a pessoa responsável pelo projeto, se você não sabe qual o sistema que você vai escolher. Então, aí no caso depende de instâncias maiores, né? Mais do que simplesmente acessar blogs. Você precisa ter informação concreta com pessoas que realmente sabem executar o trabalho. Aí já não dá para você resolver tudo. Eu sei que a grade vê tudo 1 milhão em qualquer dado. Você tem aqui, se eu adicionar a base de municípios, por exemplo, limite municipal. Deixa eu aproximar um pouco mais de Sergipe aqui, porque a base é pesada e ele vai renderizar. Essa nova renderização do QGIS aqui eu achei tediosa. Algumas pessoas acharam inovadora. Tá vendo? Ele fica desenhando os polígonos. Então tem vários polígonos aqui do estado de Sergipe. Então pode ser que você sabe que se é Sergipe, está totalmente no fuso 24. Mas se fosse outra localidade, a localidade poderia estar sendo cruzada por mais de um fuso. Aqui, por exemplo, eu tenho um município, alguns municípios sendo cortados por 2 fusos. Então, qual fuso que eu adotaria? O bom senso diz que você adota o fuso onde está predominantemente maior a área. Eu tenho aqui essa área que está predominantemente maior no fuso 23, por causa da coluna 23. Não importa a folha. A coluna que é importante.
Então, o bom senso diz que você tem que utilizar o fuso 23, porque predominantemente, por exemplo, aqui o município de Ibipeba está no fuso 23. Mas nem sempre isso será possível. Vai ter municípios que vai estar sendo cortado exatamente no meio. Por exemplo, aqui, ó, município de Presidente Dutra. O município de Presidente Dutra, meu amigo, está exatamente sendo cortado no centro por 2 fusos. Então, o sistema UTM pode complicar a sua vida em algumas situações. Eu digo isso aqui quando eu falo para raster, mas também se aplica a vetor. Ó. Se você for criar um mosaico num raster em UTM, você vai estar em problemas, porque cada fuso tem a sua coordenada. Essa coordenada que você está vendo aqui está associada ao fuso 24, ó, EPSG 31984. Se eu trocar por 23, outra coordenada vai aparecer aqui. Então, o sistema UTM é um sistema complexo, dependendo dessa diferença de fusos. Você teria que utilizar um outro sistema plano. E aqui, outra projeção para esse sistema plano, melhor dizendo. Que a gente colocou aqui o sistema, o Lambert, né, que a gente colocou aqui. Projeção cônica conforme de Lambert. Para poder representar uma área em diferentes fusos. Bom, essa foi uma longa explanação aqui sobre o sistema de referência de coordenadas. Se você visualizou bem o dado, você sabe como consultar. Como é que eu consulto o sistema de referência? Você acessa, eu tenho aqui limite municipal, está em qual sistema de referência de coordenadas? Propriedades, categoria geral, mostra aqui o sistema. Sistema de coordenadas geográficas, SIGA 2000. Ah, e outra camada aqui. Outra camada, outro sistema possivelmente. E como eu troco a projeção? Eu seleciono o que eu quero, salvar como eu reprojeto, né? Seleciono o objeto que eu quero, vejo qual camada ele pertence, aqui no caso do limite municipal, salvar como, quero o sistema 23, fuso 23, que eu vi lá que ele está no 23. Eu vejo na lista qual é o código EPSG. Qual é? Para SIGA 2023S. Aqui, 31983. Então, digito em filtro 31983. Tudo nesse trabalho tem referência, nada é solto. Tudo tem referência. Eu digito sistema aqui, marco o quê? Salvar somente as refeições selecionadas, porque eu estou querendo destacar um objeto que está na base. Então, esse Ibipeba vai estar no sistema geográfico escuro, ou UTM. Sistema UTM aqui, eu acabei de definir. Buscar Ibipeba UTM 23S. Adicionar o mapa? Pode ser. Não tem problema. Aqui, minha camada de Ibipeba. Qual é o sistema de referência de coordenadas que está essa camada de Ibipeba? Propriedades. Aqui, 31983, sistema plano UTM. Eu reprojetei o shapefile de geográfico de geográfico SIGA 2000 para sistema plano UTM SIGA 2000. Foi o trabalho que foi realizado aqui. Então, esses foram aqui as noções de sistema de referência de coordenadas. Não esqueça que seu mapa no sistema plano tem este formato de grade. E no sistema geográfico é grau, minuto, segundo. Então, você não pode confundir. Se vai trabalhar no sistema geográfico, se vai trabalhar no sistema plano, você tem que definir antes de começar o trabalho. Você não pode começar a querer desenhar o mapa sem definir o sistema do seu trabalho. Você não pode fazer isso, não é correto. Primeiro você define, todo mundo para o sistema plano, vai todo mundo ser trocado a projeção para o sistema plano. Aí sim, você pode desenhar o seu mapa com tranquilidade. Todos os dados serão plotados no sistema geográfico. Todos os dados plotados no sistema geográfico. Então, site processamento digital, você pode estar visitando aqui o meu site, você pode estar comentando, você pode estar participando. Tem um campo no site para doação, você pode fazer uma doação, você pode doar para a gente o que você quiser. Manda um e-mail, tem um formulário de contato, você pode estar entrando em contato comigo. Jorge, preciso da sua ajuda para fazer tal. Jorge, preciso de um serviço seu. Tem um e-mail aqui, você pode enviar um e-mail, escrever. Você pode digitar um formulário.
Você pode querer marcar uma visita. Vem aqui, já vem aqui pra gente discutir um assunto. Tal. Enfim, eu vou até você, não tem problema. E também você tem os canais lá nas redes sociais que você pode estar entrando em contato também e deixando a sua participação, tá certo? Um grande abraço, sucesso nos seus projetos, tudo de bom.